Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje é um vídeo muito especial que eu tava querendo gravar há bastante tempo, que é um vídeo falando tudo, ou quase tudo, ou tudo que eu consegui lembrar sobre a minha faculdade, minha graduação em Estudos Literários, Letras, na UFMG. Esse é um vídeo que muitas pessoas já me pediram, não no canal, mas pessoas, amigos, família. Eu acho que, no geral, as pessoas têm curiosidade de saber como funciona, o que exatamente eu estudando estudos literários. E eu acho que pode ser um vídeo muito útil se você ainda não decidiu a sua graduação e você tá, assim, orbitando ao redor dessas opções e você quer saber mais como funciona o curso de letras e enfim, eu acho que vai ser um vídeo muito útil se você tá nessa situação. Eu sei que eu gostaria de ter encontrado um vídeo desse quando eu tava decidindo, né, ali no final do ensino médio. Então eu espero que possa ajudar alguém esse vídeo. Algumas coisinhas que eu quero falar. Primeiro é que eu vou ficar olhando pra baixo às vezes porque eu tô lendo as coisas que eu anotei aqui. Vão aparecer algumas imagens aqui no vídeo, então vocês podem pausar o vídeo e tirar print se tiver alguma informação que vocês queiram guardar. Mas eu vou deixar também na descrição do vídeo um PDF com tudo que eu falar aqui, se vocês quiserem baixar pra ter depois. É isso. Lembrando também, gente, que eu vou falar da minha experiência na UFMG e eu tenho certeza, eu já pesquisei bastante e conheço pessoas que fazem letras em outras universidades e sei que é diferente. Então, assim, lembre que eu tô falando de uma universidade específica e a minha experiência pode ser diferente de alguém que faz letras em outra universidade. Então, lembre sempre disso, que não necessariamente os cursos de letras vão ser iguais em todas as universidades. Uma primeira pergunta que eu separei para falar é como funciona a faculdade de letras na UFMG. Na UFMG, o ingresso é pelo SISU, pelo Enem, né? No momento do SISU, você já vai fazer uma escolha entre letras bacharelado e letras licenciatura. Então, ali a primeira escolha que você vai fazer já é no SISU, antes mesmo de entrar na faculdade. Qual a diferença entre licenciatura e bacharelado? A licenciatura tem como objetivo de preparar para ser um professor, para dar aula, e a diferença principal do curso, do percurso, é que você vai fazer matérias de pedagogia, matérias de didática, e no final do curso você vai fazer estágios. Você tem a obrigatoriedade de fazer estágios em escolas. O bacharelado já é voltado para a área de pesquisa, então você não vai fazer todas essas matérias de didática e pedagogia que a licenciatura te obriga a fazer, mas você tem que entregar um TCC no final do curso, que as pessoas da licenciatura não precisam fazer. É claro que você pode dar aula se você fizer bacharelado, se depois você fizer mestrado e se especializar em algo, você pode dar aula, mas o objetivo principal é a área de pesquisa, né, a vida acadêmica. Como eu sou do bacharelado, eu vou falar sobre o bacharelado, não tenho muitas informações sobre a licenciatura, mas posso deixar também aqui o link da grade da licenciatura, das grades das licenciaturas que você pode fazer, se você tiver interesse, mas o vídeo aqui vai ser mais voltado para o bacharelado. Você tem muitas opções de bacharelado na UFMG, mas como funciona o ingresso, vamos dizer, nessa habilitação específica que você quer estudar? Quando eu entrei na faculdade, em 2019, a gente fazia, durante um ano, o chamado Núcleo Comum, que é um período em que você vai fazer matérias de todas as áreas de letras. Então, você vai fazer de matérias de linguística, matérias de literatura, enfim, todas as áreas. E no meio do segundo período, a gente fazia uma escolha em relação a qual habilitação a gente iria seguir no bacharelado. E aí é como se fosse um SISU de novo, mas você só falava qual era a sua opção, sua segunda opção e terceira opção, caso você não tivesse vaga na primeira opção. Enfim, mas eu acho que agora eles mudaram e esse período do núcleo comum não dura mais um ano. Gente, eu tô editando o vídeo aqui e eu percebi que eu falei coisa errada. O núcleo comum continua durando um ano. O que aconteceu foi que eles juntaram algumas matérias que eram muito similares e fizeram uma matéria só. Antes a gente tinha matérias bimestrais, que duravam um bimestre. Então eram como se tivesse 4 etapas durante um ano, por bimestres. Agora eles juntaram algumas matérias e essas matérias se tornaram matérias semestrais. Então, basicamente, você tem a mesma duração, só que menos matérias isoladas. É isso.
Após o núcleo comum, então no meio do segundo período, ou agora, como eu acho que é, no meio do quarto período, você escolhe a sua habilitação. As opções de bacharelado na UFMG são estudos linguísticos, linguística teórica e descritiva, estudos linguísticos, linguística do texto e do discurso, estudos literários, que é a minha habilitação, letras clássicas grego, letras clássicas latim, tem as línguas estrangeiras modernas, e aí você pode escolher entre francês, inglês e italiano, e os bacharelados em tradução. Você pode escolher entre português francês, português grego, português inglês, português italiano e português latim. Então são muitas opções. Eu acho que a opção da gente ter um núcleo comum ali é muito importante, porque pelo menos pra mim foi fazendo as matérias do núcleo comum que eu descobri que eu gostava muito de literatura e que eu queria fazer a minha opção por literatura. Enfim, vou falar mais disso daqui pra frente. A próxima pergunta é justamente essa: como eu escolhi a minha habilitação? Então, em 2017 eu comecei a trabalhar como tradutora. Então, para mim, fez muito sentido, ali no meio do segundo período, optar por bacharelado tradução em inglês. Então, quando eu comecei o curso, esse era o meu foco, essa era a minha ideia, era estudar tradução, me tornar uma tradutora, enfim, era esse percurso que eu queria seguir. Mas, como eu disse, logo no núcleo comum, eu me dei muito bem nas matérias de literatura, senti muita afinidade por essa área e isso começou a me, assim, deixar em dúvida, mas mesmo assim eu escolhi tradução. Mas, nos períodos seguintes, eu sempre incluía muitas optativas de literatura. Então, a minha grade era praticamente só matérias de literatura e uma outra obrigatória que eu precisava fazer de tradução, de linguística do inglês, etc. E, assim, eu fui ficando infeliz ao longo do tempo, percebendo que eu estava fazendo isso. Até que chegou um momento, eu acho que foi no sexto período ou no quinto período, que eu fiz uma matéria específica sobre Hamlet. E a professora que me deu essa matéria, que hoje é a minha orientadora, me perguntou por que eu não queria mudar para estudos literários, já que eu estava gostando tanto e que eu estava indo muito bem, etc. E eu decidi fazer essa mudança. Então, assim, a mudança de habilitação é muito tranquila, contanto que seja no mesmo turno. Se você quiser, se for do matutino e quiser mudar para algo noturno, é uma burocracia um pouquinho mais chatinha, mas assim, é muito tranquilo. Eu conheço muitas pessoas que mudaram de habilitação e de turno, então foi muito tranquilo mudar e foi a melhor escolha que eu fiz dentro da graduação, talvez na vida. Então, o meu objetivo hoje, como eu me enxergo no futuro, é dentro da academia, trabalhando com pesquisa, possivelmente dando aula na universidade. Uma das coisas também que me fez querer mudar e me fez ver que era possível é o projeto de pesquisa, que eu comecei a trabalhar com essa minha professora. Então, tudo isso aconteceu meio que ao mesmo tempo e fez com que eu mudasse. Então, agora eu tô no 8º período. Tô acabando as matérias obrigatórias dos estudos literários e já tô fazendo TCC, então tô na reta final e passou muito rápido. A próxima pergunta que eu queria falar rapidinho é como é a grade dos estudos literários, então quais matérias eu tenho. Acho que essa é a maior curiosidade que eu tinha antes de entrar na faculdade, porque quando você tá ali nesse processo de escolher a sua graduação e você vai vendo ali o nome das matérias do curso em que você tá interessado, é muito legal, assim, cria uma expectativa muito boa das coisas que você vai estudar, então eu acho que ter sabido, assim, a grade dos estudos literários é algo que me animou muito e até agora praticamente todas as matérias cumpriram com as minhas expectativas, então vou falar rapidamente aqui quais são elas. Fundamentos de Literatura Grega 1, Fundamentos de Literatura Latina 1, Literatura Brasileira 1 e 2, Introdução à Literatura Portuguesa, Tendências Críticas de Teoria da Literatura, e literatura comparada a aspectos fundamentais, além de TCC 1 e 2. No TCC 1, você faz o projeto de TCC, TCC 2, você faz o TCC e entrega. Como eu disse, eu fiz bastante matéria optativa e algumas delas que eu fiz foi Exploring Hamlet, né? Como eu disse, foi a matéria que me fez querer mudar de habilitação. English Renaissance, que foi focado no período da Renascença na Inglaterra, foi incrível. Fiz Introdução às Literaturas de Expressão em Inglês, que foi um apanhado mais geral de literatura também norte-americana, além da inglesa. E Estudos Temáticos de Literatura de Língua Inglesa, que eu tô fazendo agora. Esse tipo de matéria de estudos temáticos, o professor pode escolher o que ele vai dar. E a que eu tô fazendo agora é sobre
romances contemporâneos e tá sendo maravilhoso. Eu acho que a pergunta que eu mais recebi, assim, e mais ouço das pessoas é quais livros você precisa ler. E essa talvez seja a pergunta mais, assim, subjetiva e difícil de responder, porque, como eu disse, os estudos literários na FMG é diferente de estudos literários em outras universidades. Além do mais de um professor pode ofertar uma mesma matéria, então os professores eles vão montar ali né, o percurso da matéria do jeito que eles acham que deve. Então, o professor que tem mais gosto por determinados autores vai pedir para os alunos lerem esses autores. E, assim, isso é muito diferente. Professores diferentes dão a mesma matéria de formas muito diferentes. Então, os livros que eu vou comentar aqui, alguns que eu tive que ler, podem variar, mas, sim, vocês vão ter uma ideia mais geral do que você precisa ler. Eu vou tentar ser bem rápida, porque são muitas coisas e eu não vou falar, obviamente, dos livros, mas eu vou citar aqui e vocês podem ver também, de novo, no PDF que eu vou deixar aqui embaixo. No núcleo comum, eu li clássicos brasileiros como Iracema, Dom Casmurro. No núcleo comum, eu também li muitos contos de literatura portuguesa, então, por exemplo, Camilo Castelo Branco, Eça de Queiroz. Li a Apologia de Sócrates, do Platão, na minha introdução à literatura clássica. Em literatura francesa, eu li muitas novelas, então eu li Georges Perec, Balzac, Proust, etc., esses autores. No núcleo comum foi basicamente isso, eu não lembro de ter lido muitas outras coisas, mas a partir do momento que eu comecei a fazer as matérias de estudos literários, obviamente eu li muito mais. Então eu fiz essa matéria exclusiva, né, sobre Hamlet e li Hamlet super detalhadamente, foi ótimo. Em literatura grega 1, a gente leu muitas peças, então Eurípides, Sófocles, Ésquilo, todos esses autores gregos. Além, obviamente, da Ilíada, de Homero. Em English Renaissance, eu li muita poesia, então a gente leu vários sonetos de Shakespeare. Li Paraíso Perdido também nessa matéria, Dr. Faustus, reli Hamlet. Em literatura brasileira 1, a gente leu Memórias Póstumas de Brás Cubas, O Cortiço, Iracema de novo e muita poesia arca de Cláudio Manuel da Costa e poesia barroca também, Gregório de Matos, enfim, todo esse povo. Em literatura portuguesa, eu li muita poesia de Fernando Pessoa, Camões e li alguns romances contemporâneos, como O Retorno, que eu já falei aqui no canal. Em literatura latina, eu li muitas comédias, tragédias, então a gente leu Plauto, a gente leu Terêncio, e vou confessar que não foi uma matéria que eu gostei muito. Literatura de expressão em inglês, que eu fiz semestre passado, foi uma das minhas matérias preferidas na faculdade. A gente leu muitos poemas e muitos contos, então lemos Oscar Wilde, Edgar Allan Poe, Mark Twain, a gente leu peças também, então foi uma matéria extremamente abrangente. Em Literatura Brasileira 2, que eu tô fazendo agora, o plano, né, é lermos Pauliceia Desvairada, do Mário de Andrade, Pau-Brasil, do Oswald de Andrade, e Vidas Secas, do Graciliano Ramos, que eu já tô começando e já tô gostando muito. E essa última matéria que eu comentei com vocês, que eu tô fazendo de estudos temáticos de literatura inglesa, a gente tá lendo romances contemporâneos. Então, até agora, eu li 2 livros que eu pretendo falar mais sobre eles no Lidos de setembro. Um deles foi The Curious Incident of the Dog in the Nighttime, do Mark Haddon. E outro que eu terminei anteontem, no último dia do mês, foi Flaubert's Parrot, do Julian Barnes. Então, eu vou falar mais sobre esses livros no Lidos de setembro. Mas, enfim, basicamente é isso. Esqueci de falar que eu também tive que ler os livros da minha pesquisa, né, do meu projeto de iniciação científica, que foram Além de Paraíso Perdido, né, do John Milton, Jane Eyre, da Charlotte Brontë, e O Morro dos Ventos Vivantes, da Emily Brontë. Então, é isso. Fora, gente, todos os livros e textos críticos e teóricos que a gente tem que ler, mas eu não ia colocar aqui porque ia demorar eternamente. E eu, sinceramente, acho que não é interessante, que vocês não querem saber do que eu tenho que ler de crítica e teoria, enfim, que é muita coisa também. Mas eu posso deixar, de repente, algumas dicas se você tá querendo começar a estudar essa área um pouco mais crítica e teórica. Posso deixar algumas recomendações também, mas não quis incluir no vídeo porque... A última pergunta que muitas pessoas me fazem é como funciona projetos de pesquisa, iniciação científica, etc. Iniciação científica é quando um professor tem um projeto de pesquisa e ele convida ou abre um processo seletivo para alunos da graduação participarem desse projeto. E isso te dá, além de
experiência e, né, primeiro, assim, manuseio com pesquisa acadêmica, te dá créditos, né, na formação que você precisa também. Além de fazer as matérias obrigatórias e optativas, você precisa fazer atividades extracurriculares para conseguir créditos para formar, enfim. Então, no meu caso, essa minha professora orientadora tinha esse projeto. Ela viu que eu estava interessada nos assuntos de literatura e me convidou para participar do projeto. Então, eu me considero uma pessoa muito agraciada por ter sido convidada para fazer uma iniciação científica. A minha iniciação científica começou mais ou menos em setembro do ano passado, então já temos aí um ano. E essa semana é uma semana muito importante porque eu vou apresentar esse projeto e tô muito feliz, passou extremamente rápido. Enfim, o tema da minha pesquisa é Irmãs Brontë e John Milton, Diálogos Literários e Linguísticos. E nesse projeto a gente tá analisando Paraíso Perdido, do John Milton, e 2 romances das Irmãs Brontë, então Jane Eyre e O Morro dos Ventos Vivantes. E a gente está identificando diálogos, intertextualidades e percebendo como os romances das Irmãs Brontë ali já no século XIX são uma forma de resposta ao Paraíso Perdido. E, enfim, é muita coisa, mas basicamente o processo de pesquisa dentro da área dos estudos literários é a leitura. Você lê os textos que você vai colocar em diálogo, né? E lê muito texto teórico também. Então, no nosso caso, a gente leu muita coisa, a gente se reunia constantemente para conversar sobre as leituras. E, assim, no final das contas, a gente elaborou uma tabela comparativa. Eu posso, de repente, deixar também aqui na descrição mais coisas sobre isso para vocês, se vocês quiserem ver. Enfim, gente, eu acho que é isso. Eu falei muito rápido. Se vocês tiverem mais perguntas, dúvidas sobre curso de letras, sobre estudos literários, podem deixar nos comentários que eu vou responder. E se eu não souber, eu vou perguntar a alguém que saiba e respondo. É isso, muito obrigada por terem assistido. Se você tá aqui porque você tá escolhendo seu curso, sua graduação, te desejo muito boa sorte e que você considere essa área que eu amo tanto. Um beijo e até o próximo vídeo.